Fala galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto importante na sua prova de preventiva, os indicadores de saúde. A maioria das bancas acaba cobrando conceitos, mas algumas instituições um pouquinho mais capciosas costumam cobrar também cálculos matemáticos. Mas fica tranquilo, com as nossas explicações você vai ser capaz de compreender os conceitos e assim calcular de forma mais fácil os indicadores. Beleza? Então vamos nessa! A primeira coisa que você precisa saber é que os indicadores são divididos em dois grupos principais, os absolutos e os relativos. Na sua prova, os mais importantes são os relativos, e é neles que a gente vai se concentrar. Vamos começar falando sobre os coeficientes, que nada mais são do que relações em que o numerador e o denominador são diferentes. E existem três tipos principais, os de morbidade, os de mortalidade e os de letalidade. Dá uma olhada no mapa. Os coeficientes de morbidade são representados principalmente pela prevalência e pela incidência. Mas o que esses coeficientes nos mostram? A prevalência avalia de forma transversal ou pontual o número total de casos de um certo agravo em uma população exposta. Já a incidência avalia de maneira longitudinal o número de casos novos numa população exposta em um certo período de tempo. Fica fácil entender então por que a incidência é o coeficiente de morbidade mais utilizado nas doenças de cunho agudo, porque a gente precisa saber quantos casos novos de doença ocorreram num certo período de tempo. Ao contrário da prevalência, que é boa para doenças crônicas, em que basta saber quantos casos da doença a gente tem na população. Se você prestou atenção, deve ter percebido que existe uma relação bem próxima entre a prevalência e a incidência. E se a gente pudesse transformar essa relação em uma equação, ela ficaria mais ou menos assim. A prevalência é igual à incidência versus tempo, já que o número total de casos de determinado agravo, ou seja, a prevalência, será sempre proporcional ao número de casos novos, ou seja, a incidência, versus um determinado período de tempo. Outro tópico cobrado nas provas são quais os fatores que influenciam no aumento e na diminuição da prevalência. E é fácil se você conseguir entender o conceito. Presta atenção no mapa. Contribuem para o aumento da prevalência, logicamente, o aumento da incidência, porque se eu tenho mais casos novos, eu vou ter, de qualquer forma, mais casos da doença. A imigração de pacientes doentes, assim como o uso de drogas que controlam, mas não curam a doença, também são fatores que aumentam o número de doentes na amostra e, consequentemente, a prevalência. Mas o que diminui a prevalência? De forma bastante análoga, a emigração de doentes e a morte ou cura dos pacientes doentes diminui necessariamente o número de indivíduos com a condição e, assim, diminui a prevalência. Antes de passar para os coeficientes de letalidade, eu preciso que você saiba uma coisa só. A incidência, quando é calculada nos períodos de surto, também pode ser conhecida como taxa de ataque. Presta atenção, porque algumas provas podem perguntar isso, é um conceito simples e você acaba errando uma questão fácil se não souber. Sobre os coeficientes de letalidade, eu só preciso que você saiba uma coisa, que é o conceito. Ele nada mais é do que a relação entre o número total de mortes por certa doença sobre o número total de indivíduos com a doença, ou seja, ele representa a gravidade da condição. Para terminar a parte de coeficientes, a gente vai falar sobre um dos mais importantes na sua prova, que são os coeficientes de mortalidade. E eles podem ser divididos em mortalidade geral ou mortalidade específica. Dá uma olhada no mapa. O coeficiente de mortalidade geral, que é calculado pelo número total de óbitos sobre a população exposta, é considerado por muitos como indicador fraco de saúde, já que ele não utiliza nenhuma forma de estratificação da população para poder se basear. Assim, fica difícil comparar dois cenários diferentes. Até porque, falando por exemplo na Noruega e no Brasil, pode ser que esse coeficiente seja maior na Noruega do que aqui, mas isso não representa que a qualidade de vida no Brasil é melhor do que lá. Até porque, lá na Noruega, morrem mais pessoas, porém mais idosos, enquanto que no Brasil morrem menos pessoas, mas mais jovens e crianças. Ou seja, temos uma pior qualidade de saúde, apesar de um coeficiente menor. Já os coeficientes de mortalidade específica, esses sim são muito bons para comparação e, portanto, muito importantes para a sua prova.
Eles podem ser divididos ainda em coeficientes de mortalidade por causa ou por idade. E dentro daqueles por causa, o coeficiente de mortalidade materna é um dos mais importantes. Dá uma olhada no mapa. A primeira coisa que você precisa saber é o que é uma morte materna. Morte materna é qualquer óbito de mulher grávida ou até 42 dias, que é normalmente a fase do puerpério, após o fim da gravidez, independentemente da duração ou da localização da gravidez, por qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por uma medida tomada em relação a ela, excetuando-se, logicamente, as causas acidentais e incidentais. Como é muito difícil saber exatamente o número de pacientes grávidas, para o cálculo do coeficiente de mortalidade materna, a gente usa no denominador o número de nascidos vivos, que é muito mais fácil de ser aferido. Vale lembrar que a mortalidade materna é uma condição de notificação compulsória e pode cair na sua prova de preventiva em outra parte, como por exemplo, na parte de vigilância epidemiológica. As causas de mortalidade materna podem ainda ser divididas em diretas ou indiretas. As formas diretas são aquelas resultantes de complicações da gravidez, parto ou puerpério, por omissões ou tratamentos incorretos. Já as causas indiretas são resultantes de doenças agravadas ou desenvolvidas durante a gestação, mas não por causas obstétricas. Os distúrbios hipertensivos da gestação, as hemorragias e as infecções puerperais são as principais causas de morte materna no nosso país. Outro coeficiente importante na parte de mortalidade é o coeficiente de mortalidade infantil, que é mais específico por idade. Nesse caso, existem muitos cálculos e você precisa prestar bastante atenção para poder diferenciá-los. Mas fica tranquilo que com a nossa explicação, tudo vai ficar mais fácil. Dá uma olhada no mapa. O cálculo do coeficiente de mortalidade infantil nada mais é do que os óbitos em menores do que 1 ano sobre o número de nascidos vivos. Vale lembrar que a mortalidade infantil também é uma condição de notificação compulsória e que, apesar de apresentar um declínio globalmente, no Brasil os valores ainda são altos e, alarmantemente, têm apresentado um aumento nas últimas avaliações. Dentro ainda da mortalidade infantil, existem outros coeficientes que podem ser calculados. Dá uma olhada nos principais. O coeficiente de mortalidade na infância é calculado pelo óbito em menores de 5 anos sobre o número de nascidos vivos. Já o coeficiente de mortalidade neonatal é calculado pelos óbitos em menores de 28 dias sobre o número de nascidos vivos. E ele pode ser dividido em coeficiente de mortalidade neonatal precoce, naqueles menores de 7 dias, e tardio naqueles entre 7 e 27 dias. Vale lembrar que o coeficiente de mortalidade neonatal precoce concentra a maior parte do número de óbitos em menores de 1 ano. E normalmente esses óbitos estão associados a malformações e também a afecções perinatais. O coeficiente de mortalidade pós-neonatal, ou infantil tardia, é calculado pelo número de óbitos em indivíduos entre 28 dias e 1 ano de idade sobre o número de nascidos vivos. Esse coeficiente avalia o meio ambiente em que o indivíduo nasce e ele melhora normalmente com medidas de saneamento básico, aleitamento e vacinação. O coeficiente de mortalidade perinatal é calculado pelo número de natimortos mais aqueles com morte com menos de 7 dias sobre o número total de indivíduos nascidos vivos e natimortos. Já o coeficiente de mortalidade fetal é calculado pelo número de natimortos sobre o número de nascidos vivos mais natimortos. Vale lembrar que dentro dos natimortos não são incluídos os abortos, ou seja, aqueles com menos de 22 semanas. Muito bem, a gente já falou bastante sobre os coeficientes e agora está na hora de falar sobre os índices. No cálculo do índice, você vai perceber que o numerador e o denominador têm a mesma unidade. Portanto, ao invés de serem representados por relações, como acontece com os coeficientes, aqui eles vão ser representados por porcentagens. Dentro dos índices, os mais importantes para a sua prova são os índices de mortalidade e dentro desses, os de mortalidade proporcional. Dá uma olhada no mapa. Começando pelos índices de mortalidade proporcional por idade, que pode ser calculado pelo óbitos por faixa etária sobre o total de óbitos, a gente pode destacar o índice de Suarope-Uemura e as curvas de Nelson Moraes. O índice de Suarope-Uemura, que é calculado pelo número de óbitos em pacientes com 50 anos ou mais sobre o número total de óbitos, deve ser interpretado como um índice de qualidade de vida, até porque espera-se que em um país de boa qualidade de vida,
morram mais pacientes idosos do que jovens. Fica fácil entender então que quanto maior a qualidade de vida no país e mais desenvolvido é ele, maior a porcentagem do índice, que pode ser dividida em 4 níveis principais. O primeiro deles é aquele com mais de 75%. O nível 2, entre 50% e 74%. O nível 3, entre 49% e 25%. E o nível 4, naqueles com menos de 25%. Já as curvas de Nelson Moraes são representações gráficas de índices calculados através da estratificação de faixas etárias, em pacientes com menos de 1 ano, de 1 a 4 anos, 5 a 19, 20 a 49 e indivíduos com mais ou 50 anos. Essas curvas, de forma semelhante ao que acontece com o índice de Swarup-Emura, também são utilizadas para estimar a qualidade de vida em um determinado local. Nelas, o eixo X corresponde à idade e o eixo Y ao número de óbitos. Essas curvas podem ser divididas com relação ao nível de qualidade de saúde em tipo 1 ou N, que é muito baixo, tipo 2 ou tipo L, em que é baixo, o tipo 3 ou U, que é o tipo regular, e o tipo 4 ou J, que é o tipo elevado. Por fim, restam os índices de mortalidade proporcional por causa, que são importantes para definir qual a principal causa de morte dentro de uma determinada população. Eles podem ser calculados pelos óbitos por causa sobre o total de óbitos. E podemos dizer hoje que o nosso país vive um período de transição demográfica e epidemiológica. Transição demográfica porque temos uma queda nas taxas de fecundidade, que é a principal determinante, e também da mortalidade geral, o que gera um aumento da esperança de vida e do índice de envelhecimento, diminuindo a base da pirâmide etária e alargando o ápice. Transição epidemiológica porque houve uma diminuição no número de casos e de mortes por doenças transmissíveis e um aumento no número de casos e mortes por condições não transmissíveis, principalmente as causas externas e doenças crônico-degenerativas. Isso permite dizer que no nosso país nós temos uma tríplice carga de doenças, ou seja, doenças crônico-degenerativas e causas externas, convivendo, ainda que em uma menor quantidade, com condições infecto-parasitárias. Para terminar, vamos falar um pouquinho sobre alguns ganchos mentais que eu tenho certeza podem garantir pontos providenciais para você na prova de residência. Dá uma olhada no mapa. Nós podemos dizer que na população geral, as principais causas de morte são as causas circulatórias, seguidas pelas neoplasias e as causas externas. Especificamente nos homens, as principais causas de morte são circulatórias, causas externas e neoplasias. Já nas mulheres, as principais causas de óbito são as doenças circulatórias, as neoplasias, as condições respiratórias e, só por último, as causas externas. Nos indivíduos com menos de 1 ano, as principais causas de morte são as afecções neonatais, as malformações e as condições respiratórias. Já no período neonatal, as principais causas de morte são as afecções perinatais, as malformações e, por último, as causas externas. Já no período pós-neonatal, as principais causas são as malformações, seguidas das afecções respiratórias e, por último, as causas externas. Na população brasileira, a principal causa de morte nos homens são as doenças isquêmicas do coração e nas mulheres, as doenças cerebrovasculares. Dentre as neoplasias, nos homens, as principais causas de morte são a neoplasia de pulmão, próstata e, por último, estômago, enquanto que nas mulheres, os cânceres de mama, pulmão e, por fim, o câncer de cólon. Além disso, as principais formas de morte por causas externas são nos homens, as agressões, e nas mulheres, os acidentes automobilísticos. Para você não cair em nenhuma pegadinha, eu quero que você preste bastante atenção no conceito que eu vou falar agora. Vamos falar, por exemplo, na morte por câncer de pâncreas, aqui no Brasil. Existe uma diferença muito importante conceitual entre índice de mortes por câncer de pâncreas e também o coeficiente de morte de pâncreas. Quando a gente fala de coeficiente, a gente está falando de risco, porque a gente vai colocar o número total de mortes por câncer de pâncreas sobre a população geral do Brasil. Isso gera risco. É diferente, por exemplo, de falar do índice de morte por câncer de pâncreas, em que vai ter o número total de mortes por câncer de pâncreas sobre o número total de óbitos. Ou seja, são conceitos completamente diferentes que podem muitas vezes confundir você. O primeiro, coeficiente,
estima o risco de morrer por aquela doença. Já o índice estima apenas o número de mortes de câncer de pâncreas sobre aqueles que já morreram. É isso aí, galera! Na aula de hoje a gente falou um pouquinho mais sobre indicadores de saúde, mais especificamente sobre coeficientes e índices. Logicamente, os coeficientes de mortalidade materna e mortalidade infantil são os mais importantes. E além dos conceitos, você deve ser capaz de saber calculá-los. Beleza? Um abraço e até a próxima!